Chifres e Montes, por Eric Alexandrino. Capítulo 3. A arte de ser um anfitrião. Na manhã do dia seguinte, Goneley reavisou outro sopro restaurador em seus aliados. Rouca deixou de mancar e seu olho roxo estava desaparecendo. O ferimento na barriga de Jamacaru estava fechado e em um dia ou dois o guerreiro estaria completamente recuperado. O alquimista disse que sairia para comprar as substâncias necessárias para fabricar suas bolas de fogo. Nenhuma cidade possui exatamente todos os ingredientes. Então sempre que vou em algum lugar, compro um pouco do que consigo achar e eventualmente consigo todos os materiais. Levou-os a um boticário e ficaram lá por alguns minutos até ele colocar tudo o que comprou em seus bolsos e bolsas de viagem e partirem. Rouca reclamava sobre algo, mas os irmãos tiveram a impressão que só entenderiam os comentários se também fossem alquimistas. O meu verdadeiro problema é que eu não posso logo comprar a pólvora. Bem, eu compro a pólvora quando eu consigo achar. Afinal, alguém está vendendo é raro e ela é bem útil. Porém, o que eu quero dizer é que eu não a uso na receita ramen, a substância. O que eu uso são os ingredientes da pólvora e algumas coisas a mais. O modo de fazer é um tanto diferente, bem mais delicado. Eu tenho que isolar o pó nas esferas de papel antes mesmo dele estar completo, porque quando ele está pronto, ele entra em combustão por estar em contato com o oxigênio do ar. Eu deveria dar um nome para minha mistura. Nunca pensei nisso. Que tal pólvora aprimorada? Não. Que nome terrível. Assim até parece que eu estou dando crédito para outra pessoa. E além do mais, ele ficou divagando por algum tempo. Jamacaru aproveitou o passeio para comprar um arco, uma aljava com flechas e suprimentos para a viagem que estava por vir. Eu não tomava você por um arqueiro, jovem, o alquimista disse. Não são para mim. Pouco depois do meio-dia, o grupo estava no ponto de encontro em frente à Veneno Adocicado. Jamacaru ainda estava meio desconfiado do reforço fornecido pelo falso mago. Podemos confiar nessa pessoa? Indagou. Depende do seu conceito de confiar ou do que você quer confiar a ela. Rouca estava despreocupado. Você quer encarregá-la de passar um recado? Quer acreditar no senso de justiça e honra dela? Se for isso, não, jamais confie nela. Todavia, não hesite de pôr sua fé em o quanto ela vai se esforçar para matar um adversário. Murdock é o tipo de pessoa que mergulha de cabeça no perigo sem pensar duas vezes. Isso é, na verdade, até ruim às vezes. Ela desconhece o conceito de estratégia. As palavras não amenizaram sua desconfiança, mas o guerreiro se calou. Teria que avaliar a tal Murdock pessoalmente. Felizmente, a Amazona chegou pouco depois. Estava de armadura completa, feita de um material de boa qualidade. Também vestia uma trabalhada capa de couro. Sua lança estava polida e impecável, mas a espada curta na cintura e o escudo nas costas estavam desgastados. Ela parecia ansiosa e seus olhos estavam famintos. Rouca a introduziu formalmente. Goneley, manda, conheçam Alena Mont Murdock, a melhor lanceira dessa região. Murdock, apresento-lhe os irmãos Nordos Goneley e Jamacaru. Ela é uma fabulosa sacerdotisa do vento e da ventania, e ele é o melhor guerreiro de espinhos que você conhecerá em sua vida. Em nossa missão, resgataremos a irmã deles, ou Puntia, além, é claro, de matar Cromogor. Jamacaru indagou, confuso. Um sobrenome? Mont Murdock? Você é uma nobre, por acaso? O que uma nobre estava fazendo em um lugar tão podre como Veneno Adocicado? E com aquelas roupas? Todos os nobres do Império que eu conheci até agora são... Tentou achar uma palavra... Podres? Murdock sugeriu. Um título de nobreza não vale nada nesse penico de fim de mundo. O falso mago disse que deveriam seguir e guiou o grupo pelas ruas de Monte Cadente. No caminho, ele perguntava a Murdock sobre as façanhas recentes de Cromogor e seu bando, procurando saber o quão problemáticos estavam sendo. A nobre contou que nos últimos meses eles estavam sequestrando magos e clérigos. O porquê era desconhecido, e os sequestrados nunca retornavam. Ninguém perguntou a Rouca para onde ele estava levando-os, e nenhum deles levantou sequer uma sobrancelha quando chegaram na modesta mansão de pedra no centro da cidade. A Amazona ficou calada por saber exatamente que lugar era aquele e as intenções do guia lá. E os irmãos nada disseram por saberem que a explicação seria pouco informativa e a melhor resposta seria esperar e ver. Jamacaru, em particular, ficava cada vez mais irritado com o tempo que perdiam naquela cidade. Bem-vindos ao montanhesco castelo de Lord Shart, líder da fabulosa cidade de Monte Cadente. Rouca declarou alto o suficiente para que os guardas na frente da mansão ouvissem e depois sussurrou. Nosso patrocinador. Nos portões, os guardas se recusaram a sequer avisar a Lord Shart que o velho Rouca pedia uma audiência. A aparência maltrapilha do alquimista e a presença de dois nordos perdia para qualquer argumento que um grupo pudesse utilizar. Nem mesmo a nobreza de Murdock foi suficiente.
Eu realmente não esperava por esse desenvolvimento. Roca se desculpou. Quando vim aqui da última vez, o Lord Chart pai ainda estava vivo. Não sei se Chart, o filho, se lembra de mim. Na verdade, eu tinha passagem livre por essa mansão. Monel disse que se eu quisesse, poderia virar paladino oficial da cidade. Velhos tempos. Quantos anos você tem? Jamacaru perguntou, perplexo. Paladino? Mordok se surpreendeu. Gonelei, entendendo a situação, olhou para Roca e falou o mais alto que pôde. Suponho que estava errado, mago. Cromogol não é um grande problema aqui. Se nem o Lorde da cidade quer ele morto, ninguém quer. Vamos para outro lugar, onde realmente nos pagam para matar as pragas locais. A sutileza do comentário chamou a atenção dos guardas, que depois de trocarem olhares, pediram ao grupo que esperasse. Um mensageiro partiu para a mansão e voltou poucos minutos depois. Lord Chart os concederia uma audiência. Eles foram conduzidos para dentro da mansão. Passaram alguns guardas, alguns corredores e algumas portas até chegarem a uma larga sala preenchida por mais guardas e um enorme trono esculpido em madeira. O móvel era desproporcional com o resto do cômodo. Um homem de meia idade estava sentado nela. Ele tinha uma postura altiva e orgulhosa. Passava a impressão de que realmente não queria recebê-los e que estava fazendo aquilo mais por obrigação do que qualquer coisa. O homem falou antes dos convidados. Leitmont Mordok, eu não tomava você como alguém que anda na companhia de nordos e mendigos. Lord Montcharge, você parece mais velho. Mordok guardava rancores contra o líder da cidade. A negociação deveria se desenrolar a partir dali, mas Roca inesperadamente declarou. Você não é o Lord Chart. O falso mago estava confuso. Eu só vim aqui quando ele era jovem, mas mesmo com a aparência velha, eu reconheceria Tom. Do que está falando? Esse é o Lord Chart. Mordok esclareceu. Brian Montcharge. Brian? O que aconteceu com Tom, filho de Monel? Tom? Esse é meu avô. O Chart presente explicou. É para isso que recebo vocês? Para ser acusado de ser um impostor? Roca ainda parecia bastante confuso. Avô? Estava se concentrando, lembrando. Mordok, quando nos conhecemos, nós viemos aqui no castelo, não viemos? A nobre também não compreendia o desenvolver dos acontecimentos. E eu já era Roca quando nos conhecemos? Do que está falando? Você mudou de nome nesse meio tempo? Lord Chart estava prestes a expulsá-los quando o alquimista, em sua própria lógica distorcida, chegou a uma conclusão. Entendi! Peço perdão. São tantas memórias que é difícil colocá-las em ordem cronológica às vezes. Prodes! Eu era Prodes na época que conheci Monel. Prodes, o paladino. Agora tudo faz sentido. Bem, minha fase homem santo não faz muito sentido, na verdade. Mas tudo faz sentido. Finalmente, compreendendo quem um homem na cadeira era, Roca sentiu nostalgia. Então você é neto de Lord Tom? Faz muito tempo mesmo. A declaração chamou a atenção de Lord Chart. Você conheceu o Prodes? Como? Ele é uma lenda na minha família. Salvou minha bisavó quando ela foi sequestrada por seres malignos. Você parece bem jovem para saber disso. É parente dele? Familiarizada com Roca e sua habilidade de divagar, Gonelei se intrometeu na conversa. Isso não importa no momento. Tentou ser delicada, mas não conseguia esconder a ânsia que tinha por partir. O alquimista reconheceu o sentimento da sacerdotisa e se apressou em chegar ao assunto que importava. Lord Chart, peço perdão por virmos em sua casa dessa maneira. Meu grupo e eu temos informações sobre a localização do terrível Cromogol e gostaríamos de saber se a cidade estaria disposta a pagar por sua morte. Vocês vão matá-los? São capazes? Sim, com as pessoas que reuni aqui será como beber a noite toda em uma taverna. Vamos cair em algum momento, mas não antes da cerveja acabar. Nessa metáfora, a cerveja representa a vida de Cromogol. Entendo. De fato. Seria do meu agrado a morte daquele selvagem. Ele ponderava. Nossa cidade espera a visita do imperador. Ele deve chegar amanhã ou depois. É a primeira vez que o imperador vem a Monte Cadente desde Manuel, o Conquistador. Recebê-lo com novas sobre a morte da maior ameaça local seria ótimo. Supondo, é claro, que consigam. Mordok, conheço suas habilidades. Mas o mendigo e os chifrudos são de confiança? Mordok, que também não via a hora de correr em direção ao perigo, respondeu com pressa. O mendigo, na verdade, é um poderoso mago. E quanto aos nordos, sabe por que chamam eles de elfos demoníacos? Garanto que não é por causa só dos chifres. São feras no campo de batalha. Nada nem ninguém os para. Apesar de ter dito as palavras certas, seu tom não soou convincente. Lord Chart ainda parecia desconfiado, mas concordou. Pois bem,
Aceitarei sua proposta e pagarei o que for justo quando voltarem com a cabeça de Cromogor. Sua expressão mudou para uma sorridente. E para mostrar que sou uma pessoa bondosa, deixarei vocês dormirem em meu castelo hoje, para que partam amanhã fortalecidos. O convite pegou os 4 de surpresa. Delicadamente, Gunaway tentou recusar. É uma oferta muito generosa, senhor. Mas nós precisamos partir o quanto... Cale-se! Lord Chart ordenou, repreendendo-a. Talvez não tenha percebido, mas chifrudos não têm permissão para falar na minha corte. E é a segunda vez que você o faz. É sua última chance. Mais uma vez trocarei a cabeça de Cromogor pela sua. Deveria sentir-se honrada por sequer estar aqui. A ameaça fez Jamacaru perceber que tinha ódio bastante para dividir entre o orc que sequestrou sua irmã e o nobre que ameaçou sua outra irmã. Ele se preparou para pôr as garras para fora, mas Gunaway o conteve com um aceno. O guerreiro precisou apenas de um olhar para entendê-la. Por mais satisfatório que fosse matar o nobre, precisavam guardar suas energias para o verdadeiro desafio. Vocês aceitarão minha oferta. Faço questão. Os ânimos haviam se levantado, porém Roca manteve a tranquilidade para aceitar o generoso convite de Lord Chart. Em seu âmago, entretanto, estava aliviado pela hostilidade não ter escalado ainda mais, pois não hesitaria em lutar ao lado dos irmãos. Brian Chart estaria condenado. Para pessoas comuns, um dia sequer na mansão da casa Mount Chart seria um sonho realizado. Comida à vontade, bebida de qualidade, um ambiente agradável e arejado. Para aquele grupo, porém, era nada mais que uma irritação. Os irmãos Nordos estavam constantemente cercados por guardas que não tiravam os olhos deles um segundo sequer, sempre alertas. Roca detestava aquele estilo de vida. Era um viajante por natureza, e aquele era o tipo de lugar que seduzia as pessoas para não saírem mais. Era uma armadilha. Para Murdoch, nada era novidade. Como uma nobre, também morava em uma casa agradável, apesar de não tão rica. Além de que ela esteve ali várias vezes na época em que foi cortejada por Lord Chart, e detestava o lugar tanto quanto antes. Durante o resto do dia, Roca se desculpou com os irmãos, e disse que jamais teria vindo ali se soubesse como as coisas se desenvolveriam. Eu realmente pensava que encontraria Tom. Eu esqueço que não posso mais confiar tanto na minha memória. Os outros 3 do grupo tinham perguntas sobre como o alquimista se referia com tanta intimidade a pessoas que morreram anos antes do seu suposto nascimento, porém guardaram os questionamentos para outro momento. À noite, todos foram conduzidos para seus aposentos. Roca e Jamacaru ficaram em quartos de hóspedes no mesmo corredor. Murdoch e Gunaway foram levadas para outra aba da mansão, mas também ficaram em quartos vizinhos. A conexão que uma sacerdotisa elemental tem com seu elemento é única. Ela deve entregar a própria alma à essência do mundo, e assim, quando uma sacerdotisa morre, ela não ascende aos céus nem cai ao inferno. Sua alma é absorvida pelos elementos. Na Mata Branca, esse é um destino desejado por muitas. Tornar-se uno com uma força superior é a honra acima das honras. Até o melhor dos guerreiros deve respeito à mais humilde das sacerdotisas. Nordos não servem nenhum deus. São devotos apenas ao que tem propósito em suas vidas. Servem ao mar onde pescam, servem à terra onde plantam, servem ao rio e à chuva, servem ao sol que os ilumina, e servem à ventania que sopra as velas das navegações, move as sementes para as terras férteis, decide onde a chuva cai. O vento nutre o peito de todos com a vida sempre pulsante. Ele é onipresente. O vento, porém, não é fiel. Como uma força sempre imutável, nem sempre as sacerdotisas podem contar com ele. O vento é teimoso. Às vezes sopra por você, às vezes sopra contra você. Como uma devota, Gunaway está sempre inspirando e expirando. Mantém sua respiração estável, não importa as condições. Para uma serva da ventania, perder o fôlego é uma ofensa. Gunaway faz o possível para nunca quebrar sua conexão, para que o vento nunca se esqueça dela, pois ele cuida daqueles que ama. Na madrugada, Gunaway dormia um sono sem sonhos. Estava desconfortável, apesar daquele ser o melhor quarto em que repousava em meses. A cama era larga e macia, os móveis afastados eram espaçosos, e a janela tinha uma boa vista de parte da cidade. Em sono profundo, ela sentiu um sopro gelado em sua pele e o ar parar em seus pulmões. Era um aviso. Abrindo os olhos e deixando qualquer sonolência restante de lado, quando ele viu uma silhueta no escuro, segurava uma faca acima de sua cabeça. A sacerdotisa girou para o lado da cama antes do golpe acertá-la. Enquanto o agressor partia para o segundo golpe, a Norda alcançou a escrivaninha ao lado, pegou suas adagas e tomou posição de luta.
Cerca de 2 metros a separavam do atacante. Era um dos soldados de Lord Chart usando roupas comuns. Antes que ele partisse para outro ataque, Gonaway lançou uma de suas adagas no seu joelho. Em uma situação normal, o soldado conseguiria desviar, mas não esperava que a arma mudasse de direção em pleno ar. Assim, tudo o que conseguiu fazer foi desviar a tempo de salvar sua garganta, sacrificando o ombro para o golpe. Ele inclinou para outro ataque, mas a dor no ombro o impediu de realizar um arco completo com a faca e a sacerdotisa desviou facilmente. Gonaway partiu para um ataque corporal. O soldado se defendeu usando sua arma e as lâminas se chocaram. Ela aproveitou a oportunidade para recuperar sua segunda adaga do ombro do atacante. A sacerdotisa lançou a adaga outra vez em um dos joelhos do soldado. Dessa vez ele estava preparado para proteger a garganta e os ombros quando a lâmina mudasse de direção, e por isso ficou surpreso quando o acerto foi no joelho mesmo. Ainda que parcialmente sem equilíbrio, o soldado se preparou para outro assalto. Miraria no abdômen da chifruda. Ele inclinou-se em posição de ataque. Porém, quando estava prestes a soltar, um som repentino de explosão ecoou pela mansão. O breve segundo de distração custou-lhe a iniciativa, e o intenso chute no peito aplicado pela sacerdotisa deixou isso claro. O soldado foi lançado para perto da janela. Estava sem fôlego. O ombro e o joelho direito sangravam. A visão estava turva. Tentou se levantar, mas antes disso foi chutado na cabeça. O quarto rodava antes da inconsciência se estabelecer totalmente. Só depois de derrotar seu atacante noturno que Gonaway percebeu que ainda estava em suas vestes de dormir. Vestiu suas roupas e armadura com rapidez, arrumou sua bolsa de viagem e correu para fora do quarto. Os outros provavelmente foram atacados no silêncio. Precisava dar-lhes apoio. Pediu para o vento lhe contar como estavam, mas não foi atendida. Ao menos Rouca deveria estar bem. O som da explosão era um sinal auspicioso. Gonaway correu para o quarto ao lado do seu. Temia por Murdoch. Chutou a porta do cômodo preparada para o combate. Encontrou um soldado de Lord Chart morto no chão e uma nobre de armadura completa segurando uma espada suja de sangue. Você está bem? Perguntou. Não esperava a resposta inusitada da Amazona. Estou ofendida. Como ousam mandar alguém tão fraco para me matar? Quem pensam que sou? Sua irritação parecia vir exclusivamente disso. Só então Gonaway percebeu algo ainda mais inusitado. Entre um ataque noturno e a luta pela vida, como ela conseguiu vestir sua armadura? Quando questionada, Murdoch falou como se fosse algo bem simples. Eu dormi nela. Que preguiça de tirar. As duas se apressaram para chegar na outra ala da mansão onde Jamacaru e Rouca estavam. Os encontraram no caminho para lá. Assim que se viram, os irmãos perguntaram ao mesmo tempo um para o outro. Você está bem? Acordei antes de atacarem. Gonaway explicou. E você? Eu não dormi. O coitado se condenou no momento que entrou no meu quarto com uma faca em mãos. E você, Rouca? Eu ouvi a explosão. O alquimista gargalhou antes de responder. Eu deixei umas bolas de fogo espalhadas pelo chão do quarto por ver as dúvidas. O puto perdeu o pé. Por que fomos atacados? Jamacaru questionou para ninguém em específico. Não faço ideia. Murdoch estava confusa com o comportamento de Lord Chart. Ele pode não gostar de nós, mas mandar nos assassinar em sua própria casa enquanto dormimos já é demais. Não faz sentido. Suponho que é hora de partir, então. Sair dessa cidade patética e correr para salvar Opuntia. O sangue de Jamacaru fervia. Murdoch conhecia os corredores da mansão e os guiou para o térreo. Ela secretamente desejava que mais homens do Lorde aparecessem para obstruir seu caminho. Desejava uma batalha mais duradoura. Chegaram até as portas da casa sem problemas. Por um momento, a nobre ficou decepcionada. Para a satisfação de Murdoch, entretanto, uma grande comitiva de soldados os esperava na parte externa do terreno do Lorde. Pelo menos 12 deles, com tochas, espadas, armaduras e o próprio Brian Chart no meio, desarmado. Então conseguiram escapar de meus enviados, o nobre constatou. Uma pena. Seria uma morte misericordiosa. Chega de me ofender por hoje! Murdoch gritou. Se eu quisesse uma morte misericordiosa, teria abandonado o caminho da guerra há anos. Tola! Lutar é inútil. Por que nos quer mortos? Rouca quis saber. Prometemos livrar você do maior inimigo de Monte Cadente. Você não quer isso? Se eu quisesse Cromogor morto, já teria o matado. Ou acham que não sei que ele está nas ruínas de Monte Crescente? Por mais que eu queira o fim daquele monstro, no momento, ele serve a um propósito maior. Vocês não fazem ideia do que vai acontecer. Ele trará a maior força que já tivemos ao nosso lado de volta. Nossas terras recuperarão a independência e nós nos vingaremos do Império pelos séculos de humilhação.
Eu mesmo vou começar dando o doce prazer de matar o imperador, a princesa. Ninguém entendeu as palavras de Lord Chart, nem mesmo seus homens. Elas soavam devaneios loucos sem um contexto apropriado. E talvez exatamente por isso, só uma pessoa fez sentido daquilo. Então meus medos são verdadeiros. Roka lamentou. Ele tem uma das pérolas, não é? Cromogor tem uma delas. Então você sabe? O nobre estava surpreso. Mas o motivo para não deixá-los ir. A comitiva de soldados estava a poucos metros de distância. Escapar seria improvável. Jemakaru e Mordok tomaram posição de batalha, e Gonelei se preparou para pedir a ajuda do vento. Roka pediu para esperarem. Ele pegou um cantil de couro de um dos bolsos e tomou 2 longos goles. Calor é energia. O fogo é geralmente gasoso. O alquimista comentava enquanto limpava o resto do líquido da barba. O combustível que o alimenta, todavia, pode vir em vários estados. Pela careta que fazia, a bebida devia ser extremamente forte. Pode vir em pó, gasoso, em uma massa e, obviamente, também pode vir líquido. Roka caminhou lentamente até Chart e seus soldados, todos preparados para atacá-lo ao primeiro movimento brusco. Essa próxima magia se chama Sopro do Dragão. Jemakaru e Gonelei temiam pelo falso mago, e a sacerdotisa se preparava para puxá-lo de volta a qualquer instante. Mordok, apesar de nunca ter visto aquela técnica, confiava na capacidade dele de se proteger. O que vai fazer? Vai nos embebedar até a morte? Um dos guardas zombou. Roka sorriu e respirou fundo, guardando o máximo de ar que conseguia nos pulmões. Ninguém ali esperava ver o que se sucedeu. Ao expirar, Roka soprou uma rajada de fogo, uma labareda vermelha, poderosa e monstruosa, que queimava terra, metal e carne. Os Nordos e a Nobre, mesmo metros atrás do ataque, ainda conseguiram sentir o calor. Durante 10 segundos, Roka soprou, incendiando todos à sua frente. Ao fim do ataque, a maioria dos soldados estava cozinhando dentro de suas armaduras, gritando em desespero. Lord Chart rolava no chão, seu braço esquerdo queimava. Alguns conseguiram escapar da rajada, se afastando antes de serem atingidos, ou se escondendo atrás dos próprios aliados. Um deles foi o capitão dos guardas, que aproveitou a distração do fogo para pular contra o mago das chamas. Gonelei, atenta, usou o vento para puxar Roka diversos metros para trás, salvando-o. Isso não desmotivou o capitão, que correu em direção ao alquimista. Mordok tomou a frente e se posicionou em defesa do aliado, avançando em direção à espada do adversário com o escudo levantado. Por estar em movimento, ela posicionou seu escudo de mau jeito e a lâmina acertou seu ombro. A armadura protegeu a pele do corte, mas a dor do impacto a machucou. Mordok se aproveitou da proximidade para dar uma estocada no estômago do soldado. O golpe não foi forte o suficiente para atravessar o metal de sua couraça, mas ela percebeu que a pancada havia cobrado seu dano e o adversário estava parcialmente sem fôlego. Enquanto isso, mais 4 guardas não queimados corriam em apoio ao seu capitão. Adiantado, Jemakaru gritou para Mordok. Mantenha a posição mais firme que conseguir e enrijece seus ombros! Ele correu em direção à aliada, pulou em suas costas e em um segundo salto deu um mortal por cima do adversário da Amazona. Planejava-se a barreira entre os novos desafiantes e a batalha que já se sucedia. Antes de aterrissar, sacou suas espadas e as posicionou para acertar 2 cavaleiros ao mesmo tempo. Os 2 alvos conseguiram ver o ataque vindo de longe, literalmente, e ergueram suas próprias espadas para se protegerem. O movimento de Jemakaru também não foi perfeito. Ao chocar 2 lâminas ao mesmo tempo antes de sua aterrissagem, ele perdeu seu equilíbrio parcialmente e, em vez de cair de pé, pousou de joelhos. O guerreiro Nordo se xingou mentalmente por aquilo e ficou agradecido por seus mestres não estarem lá para ver um movimento tão mal executado. O grupo de guardas aproveitou a oportunidade para cercá-lo. A luta de Mordok continuava e seu inimigo era deveras forte. Não só ele não se distraiu com o feito de Jemakaru, como aproveitou o segundo seguinte para avançar. Sua espada era longa e veloz, e ele usava isso para vencer a forma que a Amazona se posicionava atrás do escudo. Mordok era pressionada, porém aproveitava as pequenas aberturas para estocar aqui e ali. Ao mesmo tempo que as batalhas ocorriam, Gonelei ajudava Roka a se levantar. O velho, que talvez fosse realmente velho, estava desorientado, mas achou o senso para dizer. Você não pode usar o vento para levantar aqueles guardas? Como fez com aquele orc? O sopro furioso não pode ser usado indiscriminadamente. A sacerdotisa explicou. Eu acabei de usar ele em você. Além de cobrar muita energia minha, também uso da empatia que o vento tem por mim. Se pedir alguma coisa grandiosa agora, não só o vento não vai conceder, como também vai se lembrar que eu pedi demais. Ficará teimoso em uma hora de aperto.
Repelir os avanços do capitão dos guardas estava cansando Murdock mais rápido do que ela esperava. O adversário era valoroso e ela estava amando aquilo. Não conseguia tirar o sorriso do rosto. Por mais que estivesse adorando a batalha, porém, percebeu que teria que finalizar logo ou então não conseguiria vencer. O braço, portando o escudo e resistindo aos ataques, estava cansando, e cedo ou tarde falharia. A amazona já estava familiarizada com os padrões do inimigo. Quando ele usava sua espada para atacar o lado direito da lanceira, usava as duas mãos, e quando o ataque almejava o lado esquerdo, usava apenas a mão direita. Era algo quase inconsciente, uma forma do capitão compensar seu lado mais fraco, manter o equilíbrio e evitar que seu tronco e cabeça se projetassem muito para frente. Isso também permitia que ele aumentasse seu alcance e usasse intensidades variadas em golpes que poderiam vir de qualquer direção. Murdock era obrigada a ficar atenta com uma base firme, sempre recuando. O ponto fraco dessa técnica, entretanto, era que, ocasionalmente, ele invertia esse padrão, e a mão mais fraca portava sozinha a longa espada. Como um bom combatente, o capitão quase não deixava transparecer a sutil forma como isso desbalanceava por milissegundos. Quase. Na sucessão de ataques repelidos dele e estocadas desviadas dela, Murdock percebeu o momento em que o padrão se inverteria. A mão mais fraca estava sozinha com a espada, e ao invés de firmar o escudo para o impacto, a amazona usou a ferramenta de defesa para atacar, mirando o empurrão contra o braço e antebraço. A estratégia foi arriscada, pois a espada poderia acertar a lanceira no peito e cabeça se a força fosse insuficiente para derrubar a arma da mão do adversário. E não derrubou. Mas, felizmente, o toque da lâmina inimiga no metal da armadura foi superficial. Naqueles poucos segundos em desequilíbrio, o capitão dos guardas não conseguiu trazer seu braço de volta para se proteger. Seu tronco estava vulnerável. Murdock mirou a estocada no coração. No meio tempo que a batalha da Amazônia transparecia, Jemacaru enfrentava 4 guardas de Lord Shart. Seus ossos estavam cheios de presunção e superioridade. Estavam certos de que o guerreiro Nordo jamais venceria tanto de uma vez, ainda mais cercado. Jemacaru, já de pé, encarava-os um a um, usando a expressão de desinteresse que sabia ser tão provocativa. Nenhum movimento brusco era realizado. O primeiro ataque seria o sinal para todos avançarem. Deveria ser certeiro. Desista, chifrudo, você já perdeu! Um dos soldados sugeriu. Apesar disso, Jemacaru estava exatamente onde queria estar. Existia um motivo para a Mata Branca ter resistido por tanto tempo às campanhas de conquista do Império, quando o número de soldados imperiais era sempre tão superior ao de nordos e humanos que habitavam na região. O primeiro golpe veio pelas costas, previsivelmente. Jemacaru não precisou se virar para desviar. Apenas deu um passo para a lateral e usou suas espadas para se defender do ataque seguinte, que também mirava seu flanco. Para fazer isso, porém, precisou dar as costas para os guardas que encarava até então. Naquele ponto, de acordo com a experiência do guerreiro, os 2 adversários às suas costas atacariam de uma vez. Todo guerreiro nordo precisa entender como o corpo do adversário funciona ao portar qualquer tipo de arma. Os estudos geralmente se focam em espadas, lanças, machados e martelos. Quando seu inimigo porta uma lâmina de ataque mediano e corpo a corpo, além da força dos braços, também precisa usar o peso do tronco para manejar a ferramenta de morte corretamente. E por isso, por mais firme que seja a sua base, ele sempre vai se inclinar um pouco para frente. A história da Mata Branca sempre foi aquela, poucos se defendendo contra a investida de muitos. Tanto os nordos quanto os humanos matabranquenses sabiam que os números sempre estariam em seu desfavor, e foram criados para agir de acordo. O correto seria Jemacaru desviar dos 2 golpes fidouros e só então reagir. Mas aqueles guardas perderam a oportunidade de atacarem todos de uma vez, preferindo uma estratégia mais segmentada. Quando enfim terminasse de desviar, os primeiros atacantes já teriam se afastado de novo. Por isso, Jemacaru resolveu atacar logo, arriscando ser acertado. O guerreiro pulou cerca de meio metro, impulsionando seu corpo para um giro veloz. Deixou os braços na altura dos olhos, buscando proteger o rosto, e mirou pelos pescoços de seus algozes. O primeiro guarda, que executava seu próprio ataque, não esperava aquela investida, e a primeira espada do nordo passou facilmente por sua gola. A segunda cortou seu pescoço. O segundo guarda, também a meio ataque, foi mais rápido e soube converter sua espada para lhe proteger ao invés de atacar. O impulso do giro estava mais fraco quando as lâminas alcançaram o terceiro guarda. O golpe o atingiu pouco abaixo do pescoço, na altura das clavículas. A armadura foi atravessada e sangue foi clamado, mas o corte não foi fatal. O quarto guarda já estava mais afastado, e quando o giro chegou nele, Jemacaru estava baixo demais. As lâminas apenas arranharam o metal em seu abdômen. O golpe no pescoço do primeiro guarda foi fatal, e o acerto nos 2 últimos foi suficiente para afastá-los momentaneamente. Por isso, Jemacaru focou sua atenção no único que havia se protegido.
Assim que pousou no chão, escutou a voz de Murdoch gritar: Tente não os matar! São apenas cavaleiros locais obedecendo ordens. O pedido teria sido mais efetivo se o capitão dos guardas não estivesse empalado em sua lança. Com a vitória sobre seu adversário, Murdoch dirigiu sua atenção para os 2 guardas que até então lutavam contra o Norton. Um deles tinha um corte no peito e o outro estava intacto. A amazona apontou sua lança para eles. Algum de vocês é melhor do que ele? Zombou, apontando para o capitão morto no chão. Vadia! O cortado xingou. A mais mortal de todas. Murdoch sorriu. Que lady da nobreza vive uma vida de lutas e se alia a vagabundos e demônios! O tipo que consegue matar aqueles que a repreendem por fazer o que quiser. O guarda cortado avançou raivosamente rumo à amazona. Mas antes que ela pudesse se defender, uma das bolas de fogo de Rouca o acertou no peito, empurrando-o um pouco para trás. O mago provocou. Vocês gostariam de mais um sopro? O guarda estava conflitado. Uma expressão de fúria e medo batalhavam em seu rosto. Por fim, ele falou para seu aliado. Pegue o Lord Montchart e vamos recuar. Voltou a olhar para seus inimigos ao acrescentar. Por enquanto. Eles retornaram para próximo do incêndio causado pela magia de Rouca. Lá, mais 2 guardas prestavam socorro para o Lorde. Foi só então que todos repararam no incômodo cheiro de carne queimada. O grupo aproveitou o recuo dos guardas para escapar das terras Montchart. Tinham muito para discutir. Nas ruas escuras de Monte Cadente, Rouca acendeu um par de tochas. Ficou com uma e deu outra para Gonelei. O que devemos fazer agora? Murdoch perguntou. O plano continua o mesmo. Jamacaru declarou. Vamos para Monte Crescente. O que ela quis dizer, jovem Nordo? O falso mago explicou. É que os portões da cidade estão fechados. Não há nenhuma forma de sair daqui até o raiar do dia. Na verdade, duvido muito que vão abri-los enquanto não nos encontrarem. Ao longe, conseguiram ver focos de luz aparecendo em alguns pontos da cidade. Provavelmente grupos maiores de soldados se preparando para persegui-los. Do que estão falando? Jamacaru persistiu. Sigam-me. O guerreiro guiou o grupo para um dos cantos da cidade, de encontro à muralha. Sem perceber, ele havia-os encurralado, pois qualquer uma das rotas que tomassem para outro lugar a partir dali os levaria para um dos pontos incandescentes ao longe. Rouca e Murdoch ainda não haviam compreendido o raciocínio do jovem. Você mesmo disse, Rouca. Gonelei se manifestou. É só um muro meio alto. Nessa deixa, Jamacaru correu em direção à muralha. Ao alcançar sua base, ele saltou e continuou correndo, dessa vez em sentido vertical. Na metade do caminho ao topo, o guerreiro perdeu o impulso. Já prevendo isso, ele fincou suas garras na rocha e se deu um novo impulso para alcançar o topo da muralha. Gonelei seguiu a deixa do irmão. Avançou em direção à muralha e em seguida saltou para correr verticalmente. Na metade do caminho também perdeu o impulso, mas em vez de usar a mesma técnica, ela respirou profundamente e pediu para o vento levantá-la um pouco. O vento atendeu sua prece, mas ainda não foi suficiente para alcançar o topo. Felizmente foi o necessário para sua mão alcançar a de Jamacaru e ele a puxar o resto do caminho. Vamos! Os irmãos apressaram os demais. Vocês estão loucos? Rouca reclamou. Eu jamais conseguiria repetir um feito desse. Eu não tenho garras, nem consigo chamar o vento. Ah, é? Jamacaru percebeu. Vocês não conseguem fazer o que eu fiz usando uma espada? Você conseguiria? O alquimista perguntou, sarcasticamente. Provavelmente. Murdoch estava do lado de Rouca. Vocês não fazem ideia do peso dessa armadura. E mesmo sem ela, ainda seria improvável conseguir subir essa altura. Jamacaru revirou os olhos, irritado. Disse para a irmã. Desça para o outro lado e nos espere, longe da muralha. E você? E eles? Gonelei estava preocupada. Eu tenho um plano. É mais uma aposta, na verdade. Mas vai dar certo, vá. Ele não soou tão certo. Gonelei seguiu as instruções do irmão e desceu para fora de Monte Cadente, fincando suas garras na muralha para desacelerar sua queda. Do lugar mais alto daquela cidade pequena, Jamacaru conseguiu ver amontoados de guardas e de moradores portando tochas, todos procurando por eles. Um dos grupos estava bem perto. O guerreiro desceu para a companhia do alquimista e da amazona. Muito bem. Você sabe que só há uma solução aqui, não é, Rouca? O falso mago acenou negativamente. Você disse quando chegamos aqui. Uma explosão bem explodida derruba esse muro rapidinho. E daí? Não se faça de desentendido. Se tem alguém que tem uma explosão bem explodida no bolso, é você. O melhor autodeclarado falso mago do fogo que existe. Rouca olhou de um lado para o outro, frustrado. Eu estava aguardando para Cromogor. Só posso usar uma vez. Não vamos chegar nem em Cromogor se você não usar agora. Eu não queria apressar vocês, Murdoch interrompeu. Mas se vão fazer alguma coisa, façam logo. Ela apontava para o clarão de luz que em poucos minutos estaria lá. Mesmo olhando para o que sem dúvida representava sua própria morte se aproximando, Rouca ainda estava conflitado.
Mas, sem opções, ele tirou a bolsa de viagem das costas e dela retirou uma esfera de massa branca pouco menor que uma melancia. Uma curta corda de vela partia da esfera, assemelhando-a ainda mais com uma fruta. Essa magia se chama Fruta da Destruição, e vocês deveriam se afastar. O alquimista colocou a esfera na base da muralha, usou a tocha para acender a corda e correu em direção a Jamakaru e Murdoch, que já estavam a vários metros de distância. A explosão demorou cerca de 30 segundos para ocorrer. Ao contar essa história, Jamakaru descreveria aquilo como o som mais alto que ouviu em sua vida. Na realidade, porém, apesar de ter provas suficientes para saber que não estava contando uma mentira, a última coisa que Jamakaru conseguiu fazer durante a explosão foi ouvir. O clarão o cegou momentaneamente. Destroços voaram para todos os lados. Uma grossa cortina de fumaça ocupou o ar. Na confusão pós-explosão, o guerreiro pensou estar surdo. Todos os sons estavam abafados e um ruído constante ecoava em seus ouvidos. Rouca gritava alto, mas tudo soava inteligível. O alquimista apontava para o centro da explosão, provavelmente apressando-os para prosseguir. Em poucos segundos, toda a cidade estaria ali. Murdoch foi na frente e Jamakaru seguiu logo depois, ainda confuso. Apenas quando passaram pela muralha que Jamakaru compreendeu a intensidade da destruição. Todo um segmento do muro meio alto estava ou destruído ou desmoronando, além de uma cratera ter se formado no chão. Diante do poder da fruta da destruição, a primeira coisa que o jovem Nordo pensou é que deveriam tê-la guardada para Cromogor. A luz da tocha floresta adentro guiou o grupo para Gonelei, e juntos continuaram a fuga. Servos de Lord Chart os perseguiriam sem dúvidas, mas os irmãos Nordos eram habilidosos o suficiente para não serem encontrados. Na adrenalina da corrida, Jamakaru percebeu que estava sem ar. Sua garganta doía e não conseguia controlar a tosse. A audição voltava ao normal aos poucos. Eu avisei para cobrirem o nariz e a boca. Eu avisei para segurarem a respiração. Rouca resmungou. Murdoch apresentava sintomas semelhantes. O grupo logo encontrou a velha estrada que guiava a Monte Crescente. Com a orientação de Gonelei, todas as tochas foram apagadas, e os 4 passaram a caminhar em fila indiana mata adentro. Perto o suficiente para seguirem a estrada, porém longe o suficiente para não serem detectados por nenhum grupo de busca. No escuro quase absoluto de uma noite de lua minguante, a sacerdotisa usava a orientação do vento para guiar seus aliados. Os sintomas de Jamakaru e Murdoch apenas se intensificaram conforme seguiam. A fumaça de uma explosão como aquela é tóxica. Rouca explicou. O que essa palavra significa? Jamakaru questionou, levemente irritado por estar naquela situação. Significa que o ar fica envenenado. Gonelei respondeu. Essa é uma perversão da verdadeira natureza do vento, Rouca. A sacerdotisa estava ofendida. Eu não vou levar a bronca de alguém que nunca viu uma montanha de fogo, jovem Norda. O alquimista também estava ofendido. Você conhece o ar, o vento e a ventania melhor do que jamais saberei como Rouca. Mas não se engane, existem facetas de sua divindade que ainda são um mistério até para você. O ar envenenado das montanhas de fogo é uma delas. Além do que, não precisa soar tão dramática. Até parece que nunca expirou profundamente do lado de um forno fumacento e ficou o resto do dia sem respirar direito. E mudou de assunto, sem deixa alguma. De qualquer forma, você deveria usar seus sopros de cura neves, ou a tosse e o mal-estar irão incomodá-los por no mínimo mais alguns dias. Hoje não sou mais capaz. Ela explicou. Amanhã. Murdoch entrou na conversa. Eu tenho algumas perguntas para você, mago. O que Cromogor está fazendo? De verdade. Que coisa seria tão importante ao ponto de um nobre apoiar um orc fugitivo? No escuro, o falso mago não precisava esconder o quanto falar sobre aquele assunto o incomodava. Aquela, afinal, era sua missão secreta. Estamos todos estressados demais para explicações. Disse. Amanhã. Chifres e Montes. Texto, narração e edição por Eric Alexandrino. Obrigado por ouvir.